Olá! E aí, já se inscreveu? Se inscreva, faça comentário e dá um like, que nós vamos ficar bem próxima, porque eu quero falar com você, falando com você. Eu quero falar de algo assim, que hoje eu estava lendo a Bíblia, e eu estava lendo aquela passagem que quando Jesus entrou no barco, mas os discípulos para atravessar. Durante a travessia, eles pegaram no sono profundo, dormiram. E o que foi que aconteceu? O que aconteceu, veio uma ventania forte, uma ventania muito forte, e o barco começou a balançar, né? E aquela ventania, o barco balançando. E os discípulos, eles começaram a gritar: socorro, socorro, socorro! E os discípulos gritando, e Jesus estava com ele naquele momento. E ele: Jesus, Jesus, se acorde, olha a ventania. E Jesus, bem calmo, levantou-se, acordou bem calmo. O que foi? O que está acontecendo? A ventania tá dando muita ventania, tá forte. Jesus, tudo bem. E Jesus, né, acalmou aquela ventania. E, e aí um deles falaram: mas quem é esse que até a ventania ele acalma? Quem é esse que até a ventania ele acalma? E Jesus falou assim: ah, homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Gente, você vê, eles estavam no barco com Jesus. Eles estavam com Jesus. Era para eles ali ter medo naquele momento? Não era, ele estava com Jesus. Não era nem para eles. Ele tinha que, naquele momento, eles tinham que falar assim: gente, nós não temos nem o que temer, porque Jesus está conosco. Vamos temer de quê? Era para ele se acalmar. O barco começou a balançar forte porque eles se desesperaram. Em vez de ele olhar para Jesus, ele olhou para a ventania. Eles tiveram medo, porque não era para eles ter medo, porque ele tinha Jesus ali com eles. E olhe que nós vivemos um tempo, nós estamos vivendo um tempo, gente, que nós nunca viu Jesus. A gente só sente. A gente sente, ele fala conosco todos os dias, nas pequenas coisas. E aquele povo convivia de verdade com Jesus. Eles tocavam, eles conversavam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles faziam obra, eles pregavam com Jesus. Mas, porém, duvidava, tinha medo. Porque no dia de hoje está acontecendo isso. Nós temos medo. Nós andamos com Jesus, nós buscamos Jesus, falamos com Jesus, mas tem medo, duvida. Quando vem a ventania da vida, o que é que acontece? A gente duvida, a gente tem medo. E o que é que acontece com o nosso barco da vida? Vai começar a balançar. Porque é para você, naquele momento, você descansar no Senhor, mas na verdade a gente né, tem pessoas que ficam aqui naqueles discípulos com medo. E Jesus não se agrada de quem tem medo, de quem se agita, porque é falta de fé. Quer agradar Jesus de verdade? Tenha coragem, tenha bom ânimo, descansar a sua alma. O nosso mal é isso, é medo. Às vezes você confia no homem, no outro, do que até no próprio Jesus. Porque quando Jesus fala não, às vezes não quer nem saber que eu quero, Jesus. O Senhor tirou de mim, mas eu quero. Não, gente, não pense assim, não. Não pode ter medo daquilo que Deus tira de você. Mas Deus, eu perdi meu emprego. Mas, Senhor, como é que vai ser? Não tenha medo, Ele supre todas as suas necessidades. É só confiar, mas também não pode andar ansioso, porque Jesus não se agrada e quem anda ansioso, Jesus, ele fica na dele, esperando você acalmar a sua tempestade. Quando você começa a acalmar a sua tempestade, Jesus vai e faz. O nosso problema, né, do ser humano é querer ver.
não acredita que Deus já está na providência. Aquele barco, ali não era nem para se balançar, não era nem para se agitar aquele barco. O barco ficou se agitando de um lado para o outro. Mas por que o barco aconteceu isso? Porque eles não confiaram no que estava ali dentro. Eles começaram a gritar. E Jesus teve que acalmar o mar porque eles não estavam confiando. Homens de pouca fé. Ô homem de pouca fé, isso acontece com a gente. Ô homem de pouca fé, você precisa confiar, porque se você confia, o barco da sua vida, ele vai se acalmar. E muitas vezes, gente, a gente duvida. A dúvida é que gera confusão da mente. É isso. Ah, mas Deus tirou o homem que, assim, o homem que tanto amava, me terminou comigo, eu não entendi, mas Deus sabe, porque Deus sonda coração. Ele sabe se ele vai ser o seu bom esposo ou não. Gente, eu quero fazer muitos vídeos falando de como você tem um bom relacionamento, um bom casamento, boas amizades, como você saber lidar com o dia a dia, a fé, as promessas. Eu quero falar tantas coisas com você, porque eu quero falar das minhas experiências, que eu já convivi com o meu Deus. Eu quero falar dos meus testemunhos, de Deus agir no momento mais desesperador da minha vida, e Ele agir. Eu já tive uma dívida que só Jesus na causa, não tinha nem como pagar, não sabia nem onde tirar dinheiro. Eu nem sabia, mas o dono do ouro, da prata e do ferro, ele providenciou, né? Eu estava muito ansiosa, muito abatida, e eu não conseguia ter direções de pagar essa dívida. Na época eu devia dois bancos, devia o cartão, ainda por cima tinha uns bicos para pagar, estudava, tinha que pagar a escola e ainda por cima, eu tinha que pagar os estágios, eu não sabia de onde tirar o dinheiro. Mas Deus nunca me deixou envergonhar. Ele sempre, na hora certa, ele agia. Ainda que o dia da escola era para pagar hoje. Eu ainda acreditava que Deus ia providenciar. No outro dia, o dia de pagar era hoje, mas no outro dia Deus já entrava em providência. É assim que Deus quer. Mesmo chega o dia de você pagar alguma coisa e você não tem aquele dinheiro, você tem que confiar. Você tem que confiar naquele marido que um dia ele vai se libertar. Você tem que confiar que um dia o seu filho vai sair das drogas. Você já tem que começar até a profetizar. Seu esposo indo à igreja com você. Senhor, muito obrigada pelo meu esposo estar indo à igreja comigo, mesmo que ele não esteja do seu lado, não importa. Senhor, muito obrigado por ele deixar de beber. Senhor, muito obrigado, meu filho que se libertou das drogas, mesmo que ainda não se libertou. Mas você já tem que profetizar agradecendo. É isso que Deus quer da gente. Agradecer pelo que a gente não vê. Ah, mas eu não tenho amanhã o dinheiro da feira. Amanhã eu não tenho como pagar o aluguel, mas comece a adorar, louve. Porque na adoração Deus ele entra em providência. Somente louve. Somente agradeça. Somente louve. Tá doendo, louve. Só louve, gente. Confia. Só apenas confia. Ele entra em providência. Ele não deixa os seus nunca enganado. Nunca. A vida é tão bela, tão linda, a gente viver só se preocupando. Está se preocupando à toa? Ah, pois está se preocupando à toa, porque Deus é o dono do ouro, da prata e do ferro. E assim seja. Tchau.